Deus, ele te fez uma pessoa única. Eu estou fazendo um teste que fala sobre as minhas âncoras profissionais, que basicamente são as bússolas a qual a minha vida deve ser profissionalmente direcionada. E que se eu não tiver essas âncoras estabelecidas na minha vida, eu simplesmente não vou sentir que eu estou fazendo aquilo com todo o meu amor, com todo o meu ser. Mas, sim, faltando algo, é como se estivesse incompleto. Eu tenho aprendido muito quanto a nossa personalidade, quanto o Senhor criou a cada um de acordo com o seu jeito. E muitas vezes o grande problema é que nós nos comparamos. A pessoa que ela é aquele tipo de pessoa que conversa mais, às vezes ela fica se comparando com aquela que é mais calada. Aquela que é mais calada, às vezes gostaria de falar como aquela outra pessoa fala. Mas a grande verdade é que Deus criou cada um da sua forma. E que muitas vezes nós nos sentimos pessoas insatisfeitas justamente por querer ser como o outro e não ser como Deus quer que a gente seja. O nosso jeito, ele vai sendo transformado à medida em que nós também vamos vivenciando algumas experiências. E às vezes você hoje está sendo uma mulher ou um homem moldado de acordo com aquilo que o seu pai queria que você fosse, a sua mãe queria que você fosse, talvez os seus avós, os seus tios, aquelas pessoas que te criaram. Talvez foi a palavra de alguma professora que foi proferida sobre você e aquilo mudou inteiramente o seu ser. E quando nós não estamos vivendo aquilo que nós de fato nascemos para ser, a gente se sente uma pessoa perdida, uma pessoa sem rumo e vazia. A grande verdade é que o Senhor criou cada um de nós de uma forma totalmente diferente. Isso é tão real de que Deus ele tem a forma de falar com cada um. Hoje, inclusive, eu estava em uma reunião e eu estava comentando sobre as formas como Deus tem direcionado algumas coisas na minha vida. Comigo, ele me fala através ali das escrituras, eu marco datas, eu vou mostrar aqui para você como que é a minha Bíblia. A minha Bíblia, ela é aquela Bíblia de anotação. Então aqui eu sempre vou anotando, por um exemplo, Deus falou comigo em tal data. Eu coloco a data, coloco o que Deus falou comigo. E isso é muito bom porque, um exemplo, Deus falou coisas comigo em 2024 e esse ano eu fui entender o que Ele estava querendo dizer. Então, o Senhor, ele falou sobre localização geográfica, ele falou sobre multiplicação, né, dos perfumes, que eu tenho a minha loja de perfumes árabes, a Star 14, e hoje ele trouxe essa confirmação nesse tempo atual. Coisas de que anos atrás eu tinha escrito aqui na minha Bíblia, e na época eu não entendi bem. Então, o Senhor, ele fala a cada um conforme você vai entender. Talvez você não vai entender naquele determinado momento. Talvez não é para você entender naquele dia, naquela hora. Mas você pode ter certeza que no tempo certo, ele vai revelar para você. A grande diferença é que o que você tem que priorizar na sua vida é a sua vida com Deus. A própria palavra diz que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E muitas vezes a gente vai correndo atrás de tantas coisas, e acabamos deixando, sabe, de lado aquele que nos criou. Esse livro que fala sobre uma vida com propósito, eu tô começando a ler ele agora, ele é bem grande, mas já no início ele fala algo muito importante, que muitas pessoas já tentaram procurar em si mesma o seu propósito, o porquê, porque você está nessa terra, porquê disso, porquê daquilo. E a verdade é que como que eu vou pegar uma ferramenta, sabe? E tentar desvendar aquela ferramenta e perguntar para aquela ferramenta, sabe, o porquê ela foi criada? Não seria muito mais fácil eu perguntar ao fabricante dela? Não seria muito mais fácil eu, sabe, perguntar, ter um manual daquela ferramenta? Da mesma forma somos eu e você. O nosso manual de vida é a própria palavra de Deus, é a Bíblia.
A Bíblia é o nosso maior manual de vida. É aqui em que nós sabemos exatamente sobre quem o Senhor nos chamou para ser. E é o Senhor, o nosso Criador, Ele quem te criou, Ele que sabe porque Ele te designou para essa terra. E você pode ter certeza que você tem um propósito muito grande, um chamado muito grande. Só que só Deus vai poder realmente te responder. Não adianta você tentar buscar em pessoas, buscar em relacionamentos, buscar em livros de autoajuda, buscar muitas vezes, sabe, nos seus pais, nos seus familiares, quando na verdade um único que vai poder trazer essa resposta para você de uma forma muito clara, de uma forma muito sucinta e genuinamente verdadeira é somente o Senhor, é somente Deus, através da sua intimidade com o Espírito Santo. O Senhor Jesus vai se revelar a você e vai ser uma jornada. Não pense que é da noite para o dia, até porque a sua identidade, ela foi, de certa forma, manipulada, de certa forma foi te imposto algumas coisas de que não é sobre você. É sobre talvez feridas dos seus avós que passaram para seus pais passaram para você, de pessoas que conviveram com você e acabaram, sabe, manchando quem verdadeiramente você é. Mas o sangue de Jesus, ele tem poder para limpar e verdadeiramente te fazer voltar à essência. Que você possa entender a partir desse vídeo que Deus, ele verdadeiramente sabe quem é você. Não pense que as palavras que disseram a seu respeito é a verdade. Não pensem que as palavras que foram proferidas por pessoas usadas pelo inimigo, carregadas das suas dores e feridas, estavam dizendo a verdade sobre você. Somente o Senhor é quem tem todo o poder, toda a verdade. Ele é a verdade. A verdade e a vida está somente na presença de Deus. E que você entenda de que Ele é quem sabe onde você pode chegar, quem você nasceu para ser. Que esse vídeo possa ter falado de você com alguma forma. E eu tenho plena convicção que você sairá daqui entendendo que não é aquilo que falaram, não é aquilo que te impuseram, mas sim, é através da sua intimidade com Deus que você vai entender e ressignificar a sua identidade. Meu nome é Marissa Gonçalves e nesse perfil eu utilizo para levar a palavra de Deus, trazer direções na sua vida. E se você não me segue, se torne um inscrito aqui. Se você curtiu esse vídeo, curte e envia para aquela pessoa que o Espírito Santo tocou no seu coração. Deixa aqui nos comentários qual tipo de tema que você quer que eu traga de um próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!